Olá, tudo bem? Eu sou o João e esse é mais um vídeo para o nosso preparatório da BEI de 2025. Nesse vídeo eu vou falar sobre estrutura de dados, especificamente sobre estrutura de pilha, e a gente vai ter uma parte 2 para falar sobre fila. Esse é um assunto bem importante, não só para o preparatório da BI, mas você consegue resolver problemas computacionais bem interessantes com essas duas estruturas. Aqui a gente vai falar mais sobre a aplicação delas para resolução de problemas no formato da OBI, como entender a estrutura, por que que ela é eficiente, e a gente não vai passar muito pela implementação. Isso fica meio que a critério de vocês, e quem está fazendo alguma matéria de estrutura de dados também vai ver isso, mas a gente tá, eu estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida, e vamos nessa. Eu vou utilizar aqui também o material do professor Edson para passar algumas ilustrações e explicações, mas a ideia do vídeo é que ele seja dividido em duas partes. Primeiro, a exposição do conteúdo e depois a gente vai ter a resolução de algum problema que aplica a explicação. Com isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver tranquilamente a lista 4. Então, vamos nessa. Então, vamos começar com a definição. Uma pilha é um tipo de dados abstrato, cuja interface define que o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Esse comportamento de o último a ser inserido é o primeiro a ser removido, a gente chama ele de LIFO, que é Last In, First Out, e de acordo com essa interface, a pilha não permite o acesso aleatório de seus elementos. A gente só consegue visualizar o topo da pilha. As operações de inserção e remoção devem ter complexidade O de 1. E o que está falando aqui basicamente é esse formato de a gente poder empilhar elementos e sempre poder visualizar quem está no topo e remover esse cara do topo. E um outro ponto interessante é que é extremamente eficiente, né? Essa complexidade O de 1. A gente ainda vai trazer para vocês um vídeo falando a fundo sobre como funciona essa eficiência e a complexidade do seu código, mas a pilha é uma estrutura eficiente, a fila é uma estrutura eficiente, a gente consegue realizar, se você estiver usando, resolvendo um problema que precisa das operações que elas fazem, vai ser bem rápido, vai ser muito bom. E eu vou mostrar para vocês ainda como que a gente inclui a pilha, a fila no nosso código, como a gente chama essas estruturas, é utilizando a nossa biblioteca, a STL, que tem no C++. A gente consegue fazer um include que in- inclui várias estruturas, várias bibliotecas, várias implementações. Só que aqui a gente está mais para entender primeiro como funciona, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. Toda pilha, ela vai ter alguns métodos padrões. É, Nesse caso, a gente está avaliando aqui alguns métodos. A gente tem um método size, que vai retornar o tamanho, o número de elementos que está na nossa pilha, na nossa estrutura. O top, que vai retornar o elemento que está no topo da pilha. O pop, que vai remover o elemento que está no topo da pilha. O push, que a gente consegue inserir um elemento X na nossa pilha. O empty, que é para verificar se a nossa pilha está vazia ou não, e o clear, que a gente consegue esvaziar a nossa pilha, zerar ela, tirar todos os elementos dela. Tem um adendo aqui sobre as complexidades, mas no geral quase tudo funciona em tempo constante. Só limpar a pilha que demora mais, né? Tem uma complexidade O de n, porque a gente tem que passar, remover elemento por elemento. Então a complexidade acaba sendo n, sendo o tamanho dos elementos, o tamanho dos elementos não, né? O tamanho da pilha, quantos elementos tem na pilha. Então vamos ver o funcionamento de algumas estruturas ou alguns métodos. Aqui a gente tem primeiro uma pilha vazia, a pilha vai ser esse desenhozinho aqui. E uma forma, se vocês não conseguirem visualizar diretamente por aqui, vocês podem pensar quando, na vida real, quando você tem uma pia de louça e você vai empilhando vários pratos sujos. E aí, quando você tá com uma pilha de pratos sujos, se você for começar a lavar, você não vai querer lavar tirando o que tá mais embaixo, né? Você vai ter que ir tirando de cima e, e partindo do topo, né? Você vai sempre ter que pegar o cara do topo para lavar. O primeiro prato que tá no topo da pilha de pratos para poder lavar. É esse o funcionamento que a gente tem nessa estrutura. E só que a gente pode usar vários tipos de dados, né? Então, primeiro a gente tem aqui o método empty. Ele nos retorna se a pilha está vazia ou não. Como aqui a pilha está vazia, então ele vai retornar true. Legal. Então a gente vai fazer aqui um push. Push significa que a gente vai jogar um elemento na pilha.
Aqui a gente está querendo jogar na nossa pilha P o elemento 12. Nem sempre a gente vai ter que especificar qual a nossa pilha que a gente está jogando elemento, mas o importante é vocês entenderem. O push, a gente está empilhando um elemento. Então aqui a gente está empilhando o número 12. E aí o 12 aparece aqui. Logo em seguida, a gente vai fazer um push agora do menos 3. Então, o menos 3 vai ser empilhado. Aqui a gente vai fazer um pop. Quando a gente faz um pop na nossa pilha, a gente está removendo o cara do topo. Então, o menos 3 ele vai sair daqui, ele vai ser removido. É como se a gente estivesse tirando o prato que está no topo da nossa pilha. Legal. Então, a gente vai fazer mais um push, aqui dessa vez do 5. A gente consegue fazer mais um push. E a gente consegue sempre verificar quem é o cara que está no topo da pilha. Se a gente usar o método top, ele vai nos retornar que é o 47 que está no topo da pilha. Então, aqui ele nos avisou isso. É muito interessante esse comportamento e dá para aplicar ele em vários, vários problemas, vários problemas. Aqui é uma aplicação do size, que vai retornar que nesse momento a gente tem três elementos na pilha. O clear, que limpa a pilha, então ele faz isso removendo elemento por elemento. A gente poderia fazer um código que vai falando, olha, enquanto ainda tem cara na pilha, a gente vai tirando. Mas o clear facilita isso porque ele limpa completamente. Vamos falar agora sobre algumas aplicações. Eu vou falar aqui alguns exemplos, mas não necessariamente eu vou resolver todos esses tipos de problemas com vocês. Aqui a gente está explicando sobre delimitadores, que são caracteres que marcam ou delimitam um conjunto de informações. Em C++, a gente tem aqui os caracteres que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Os comentários também são exemplos de delimitadores. E a pilha ela pode ser utilizada, né, para verificar se uma expressão é válida. Uma expressão válida, por exemplo, na matemática, é quando a gente tem cada coisa se complementando, né? Um parênteses com outro parênteses que se fecha, sem deixar nenhum parêntese em aberto. A gente consegue fazer isso também colocando números aqui, executando operações, mas aqui a gente já tem alguns exemplos, né? Por exemplo, as expressões com esse tipo de parênteses, esses parênteses com esses colchetes, todas essas são válidas. E essas aqui são inválidas, porque elas não estão se complementando, tipo, a gente não está fechando aquele parênteses devidamente, ou então a gente está deixando a gente está colocando um colchetes fechando, sem ter um colchetes abrindo. E aqui a gente vai tratar sobre esse algoritmo de como que a gente verifica se uma expressão é válida ou não. Essa é uma aplicação muito importante. Outro problema interessante é a soma de grandes números, que a gente consegue resolver com a pilha. Vocês sabem que no C e no C++ a gente tem variáveis do tipo int, do tipo long long. A gente tem variáveis que servem para suportar diferentes tamanhos de número, só que ainda assim, dependendo de uma operação que a gente faça, a gente consegue cair no overflow, que é quando a gente tem um resultado muito maior do que aquela variável pode suportar. Então a gente tem aqui uma solução utilizando pilha, né? Que a gente consegue armazenar os números como pilhas de dígitos. E aí as unidades elas ficam no topo da pilha. Daí é só colocar os resultados das somas dos topos em uma terceira pilha, tomando cuidado com o carry, que é aquela coisa de a gente sempre passar um para o outro lado. Essa é mais uma aplicação legal. Tem outras, por exemplo, a busca em profundidade, que a gente vai ver mais para frente. Ela consegue, a gente consegue simular um processo recursivo que a gente tem quando a gente utiliza uma função recursiva, a gente tem um processo que a gente consegue simular com a pilha, com a própria estrutura pilha, até porque a recursão funciona também nesse mesmo formato. Então, tem várias aplicações legais. Eu acho que agora a gente pode resolver um problema. Vocês já têm um conhecimento legal sobre pilha. E eu vou mostrar uma dessas aplicações que eu falei aqui, em um problema de algoritmo como esses que a gente está treinando para BI. Então, galera, vamos resolver um problema agora. O problema que a gente vai resolver é o Stacks Balanced Brackets do HackerRank. Estou usando aqui o VJudge, que é um juiz externo para poder fazer a submissão mais simples, né? Sem ter que entrar ali no site. E esse problema ele é uma aplicação direta do que a gente discutiu. Ele define aqui o que é uma sequência balanceada e uma sequência desbalanceada. Ele explica que um bracket pode ser qualquer um desses caracteres, que é o parênteses, as chaves, o colchetes, fechando ou abrindo. E aí uma sequência balanceada, ela sempre tem vários pares, ela tem pares de matching
que a gente sempre vai ter um caractere que está abrindo, seguindo por um caractere que está fechando, e eles são do mesmo tipo. E cada subconjunto que a gente pegar de matching também tem que estar correto. Se não, é uma expressão desbalanceada, que nem essa daqui. Então, o problema que ele está nos dando é só para verificar se a string, essa sequência, é balanceada ou não, se ela está correta ou não. E aí o nosso retorno é um yes or no, é uma string de yes caso esteja balanceada, no caso contrário. O formato da entrada, primeiro a gente tem que ler o inteiro n, que são o número de strings que a gente vai ler. Cada string tem um tamanho de 1 até 10 a terceira. E o n também, né? São n strings. Podem ser uma string ou até 10 a terceira strings. Então esses constraints, né? Essas restrições são bem grandes até, então tipo, a gente precisa usar alguma coisa eficiente, alguma coisa mais legal para resolver. E para isso que a gente viu pilha. Então, vou explicar aqui mais ou menos como funciona. A gente tem que pensar que toda vez que eu vou receber um caractere que está abrindo, esse caractere ele vai ficar aguardando até chegar o respectivo complemento dele, né? O cara que vai formar um par com ele para fazer ele fechar. Então, nesse primeiro caso aqui, se a gente for analisar ele, primeiro a gente tem umas chaves, depois a gente tem um colchetes, depois a gente tem um parênteses, e a gente sabe que isso aqui vai continuar correto, porque o próximo caractere, se ele for um caractere que fecha, ele tem que ser um parênteses, né? Porque o último que eu tenho abrindo é um parênteses. Se eu receber qualquer um outro, vai ficar errado, né? Porque a gente nunca mais vai conseguir fechar esse cara. Então a gente precisa receber um parênteses para a sequência continuar correta. E é basicamente isso. Essa ideia, se vocês ainda não perceberam, é que a gente vai sempre empilhando esses caras aqui, um a um, e eles. O último caractere que a gente colocou é o nosso topo da nossa pilha, né? Ele é o topo da nossa pilha. E a gente sempre vai verificar se eu estou recebendo um cara que está fechando, se esse cara é igual ao topo da pilha. Porque se sim, a gente pode continuar avaliando a expressão que a gente está garantindo que ela está correta. Se em algum momento essa comparação der errado, a expressão já é inválida. O que pode acontecer também é a gente chegar no final que eu coloquei vários caracteres corretos, só que aqui no final eu coloquei um caractere que está abrindo e só não fecha. Então, tipo, isso também seria incorreto, né? Então a gente tem que abordar esses casos. Então, vamos para a implementação. Para implementar, eu vou usar mais uma vez essa ideia online. É, Só explicando já inicialmente, para a gente utilizar as nossas estruturas de dados que a gente vai discutir aqui, a gente, por meio da STL, que é Standard Template Library do C++, a gente já tem várias estruturas de dados e algoritmos prontos para só importar e começar a codar. Alguns deles são, você precisa incluir alguma biblioteca, alguma coisa, mas aqui eu estou usando a Bits. Essa com esse include aqui eu consigo puxar todas as estruturas que são mais utilizadas, alguns algoritmos, tipo a função sort, busca binária e a pilha e a fila que a gente vai falar. Então, aqui, se você quisesse, você conseguiria incluir somente stack aqui, mas é bem legal você usar bits que você tem menos coisa para lembrar, né? Você só coloca isso aqui e a gente já consegue utilizar todas as estruturas. Então, acho que esse é só um início. Agora, para resolver o problema, primeiro a gente tem que ler um n, que é o número de expressões que a gente vai avaliar. Então a gente vai fazer a leitura do inteiro n. Logo em seguida, a gente precisa ler essas expressões. Então eu vou fazer um for aqui, que vai passar para cada expressão. E eu vou declarar uma string, que vai ser a nossa expressão. Vou ler essa expressão. E agora a gente precisa da nossa pilha, né? Para poder fazer aquele processo. Vou declarar uma stack, é assim que a gente chama a nossa pilha. E aí que a gente possa o parâmetro que é o tipo de dados que a gente vai utilizar para manipular, né? Eu vou utilizar o tipo char porque a gente vai usar caracteres, né? A gente vai ficar usando os caracteres de parênteses, de colchetes. Eu vou chamar ela de pilha. Agora, a gente vai passar para cada caractere e fazer aquele processo. Eu vou fazer mais um laço fora aqui, dessa vez usando J, e eu vou declarar um tamanho. Eu vou declarar um tamanho para a expressão aqui em cima também.
int tamanho igual a expressão ponto size, que é aquilo que eu falei, né? A gente tem esses métodos para pilha, a gente tem esses métodos para outras coisas, como a string do C++. Então a gente pode dar simplesmente o ponto size para pegar o tamanho da nossa string, da nossa expressão, e aí eu vou iterar até esse tamanho menos um, j++. E aqui a gente vai começar o nosso processo. Eu vou chamar aqui de eu vou chamar de bracket, que é, no caso, acho que bracket vai ser muita coisa. Eu vou chamar de C, que é o nosso caractere atual, que eu vou chamar de expressão na posição J, só para ficar mais claro para vocês que esse aqui é o caractere atual que a gente está manipulando. E a gente tem alguns casos, né? A gente pode ter tanto esse C como um caractere que está abrindo, e aí agora a gente tem que lembrar, a gente tem aqui alguns tipos de caracteres. A gente tem o parênteses abrindo, a gente tem as chaves e a gente tem o colchetes. Então, beleza. Se o meu C for um parênteses abrindo, que é uma das opções, né? Eu vou colocar tudo isso em parênteses, porque a gente precisa garantir que essas verificações vão ser feitas na ordem lógica certa. Ou o meu C for, se ele for uma chaves, ou se meu C for um colchetes. Se ele for qualquer um dos nossos brackets que estão abrindo, a gente simplesmente vai empilhar eles na nossa pilha. Então a gente vai fazer só pilha.push C. Beleza. E se não for, né? Caso contrário, se for algum que está fechando, aí a gente já tem algumas coisas, né? A gente quer no final saber se a nossa expressão é válida ou não. Então eu vou declarar aqui uma variável do tipo booleano, lembrando que esse tipo ele dá um valor verdadeiro ou falso, que eu vou colocar aqui com o nome é válida. E inicialmente eu vou falar que a nossa expressão é válida. Porque aí se der alguma coisa errada aqui na nossa verificação, eu só vou falar é válida igual a false. Beleza. Então, aqui, caso contrário, a gente vai ter que verificar quando que a nossa expressão vai dar errado, né? Teria um jeito mais fácil de fazer isso, mas eu vou fazer do jeito usando ifs. Se vocês já viram a estrutura de dados map de outro vídeo aí, vocês conseguem otimizar essa parte aqui, utilizando aquela estrutura. Mas se vocês não sabem, vamos fingir que a gente não sabe, vamos utilizar só os ifs. Então, eu vou verificar o seguinte: se eu tô com um caractere que está fechando, mas a nossa pilha está vazia, então deu ruim já. A nossa expressão não é mais válida. Beleza, então se eu colocar aqui que se a nossa pilha estiver vazia, e eu cair nesse caso, né, que eu tô com um caractere que está fechando e a nossa pilha está vazia, a resposta já vai dar errado. Então, legal, isso aqui é o primeiro caso. Se a nossa pilha estiver vazia, eu não necessariamente preciso colocar isso aqui entre parênteses, mas ok. Se a nossa pilha estiver vazia, ou se. Agora vem os casos específicos, né? Eu estou com um parênteses fechando, mas o caractere que está no topo não é nenhum desses, aí não é ou não é um parênteses que está aberto, então já deu errado também, que é justamente aquilo que a gente ilustrou. Então eu vou ter que verificar agora, né? Se meu C for um parênteses que está fechando, é, e o topo da minha pilha for diferente de um parênteses que está aberto, deu ruim também. E agora a gente precisa meio que fazer isso para os nossos outros dois casos. Eu vou colocar aqui embaixo com quebra de linha, só para a gente não ter uma organização tão estranha, né? Então, eu vou colocar aqui agora para o nosso colchete, se for um colchete que está fechando e o topo não for um colchete que está abrindo, e se for uma chaves que está fechando e uma chaves que está fechando e não for uma chaves que está abrindo, se qualquer um desses aqui acontecer, significa que não está válido isso daqui que a gente fez. Então, a gente vai colocar que a expressão é inválida e vai dar um break para sair dessa verificação. Se tiver certo, a gente simplesmente pode desempilhar o nosso caractere, porque a gente garante que a expressão até aqui está tendo um match incorreto, né? Tá todos os pares fechando bonitinho. Então a gente só dá um pilha.pop. E é basicamente isso. Agora é só tomar cuidado agora na resposta, que a nossa resposta
ela só vai estar certa mesmo se não sobrar nenhum caracterzinho lá no final, que é aquilo que eu falei. Então a gente precisa verificar se é válida a nossa expressão, né? E a nossa pilha ficou vazia no final do processo, a gente pode printar sim, porque deu certo. Se não, a gente printa não, que deu errado. É, a gente pode testar aqui, então vamos puxar aqui os casos de teste para testar. Eu vou puxar só, como ficou meio complicado de copiar e colar isso daqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Vou ter que apagar isso, isso, isso e isso. Vamos rodar. Yes, no, yes. Então vamos enviar, que era exatamente isso que a gente queria como resposta. Para submeter aqui é um pouco diferente, mas existem vários juízes online e conforme você vai resolvendo mais problemas, você vai conhecendo. Então o veredito vai sair aqui em cima e vamos aguardar. E perfeito, passou. Então voltei aqui, teve um pequeno corte, mas passou aqui o problema. Então a gente conseguiu resolver até numa complexidade legal, que é odd do tamanho da nossa expressão. E aí teve também as constantes de manipular a nossa pilha. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando e aprendendo mais estruturas. Elas são muito essenciais assim para você evoluir nas competições. Então, bons estudos para todos e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Obrigado.